Meu nome é Amit Walker, tenho 34 anos e sou uma advogada imobiliária de sucesso em Boston. No mês passado, voltei à minha cidade natal para o que pensei que seria um jantar em família normal na luxuosa propriedade da minha irmã Jéssica. Em vez disso, acabou se transformando na noite que destruiu e reconstruiu toda a minha vida. Ao entrar em sua entrada com piso de mármore, senti aquele calor familiar misturado à constante sensação de não pertencer. O que eu nunca imaginei foi que minha irmã me humilharia publicamente em sua mesa de jantar ou que eu finalmente me defenderia após décadas de maus tratos. Antes de contar como virei o jogo na traição definitiva da minha família, deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo e inscreva-se se quiser ver mais histórias sobre encontrar força quando menos se espera. Cresci em um bairro de classe média em Portland, Oregon, onde as aparências importavam mais do que a realidade. Nossa casa era modesta, mas bem conservada. Meus pais, Thomas e Marie Walker, trabalharam duro para manter uma fachada de vida suburbana perfeita. Desde o início, havia uma hierarquia clara em nossa casa. Jéssica, minha irmã, 6 anos mais velha, era o sol em torno do qual nossa família orbitava. Eu era apenas uma lua distante, reconhecida apenas quando conveniente. Meu pai trabalhava como gerente de banco, minha mãe como administradora de escola primária. Eles não eram ricos, mas tinham uma vida confortável. E o dinheiro que tinham frequentemente era usado para realizar os desejos de Jéssica, aulas de dança, aulas particulares, roupas de grife. Nada era caro demais para a filha de ouro deles. Enquanto isso, eu usava roupas usadas e participava de programas gratuitos depois da escola. Apesar do óbvio favoritismo, eu tentava desesperadamente conquistar meu lugar na família por meio do desempenho acadêmico. Embora Jéssica fosse bonita, popular, mas mediana em termos acadêmicos, eu me destacava nos estudos. Na 3ª série, eu já lia no nível do ensino médio. Na 8ª série, eu estava fazendo cursos de nível avançado. Meus boletins eram cheios de notas e meus fins de semana eram dedicados a participar de torneios de debate e competições acadêmicas. Nada disso parecia importar. Meus pais compareciam ao recital medíocre de balé da Jéssica com flores e câmeras, e depois esqueciam completamente da minha cerimônia de posse na sociedade de honra. O padrão era claro: Jéssica estava destinada à grandeza aos olhos deles simplesmente por existir, enquanto eu tinha que lutar por cada pedacinho de reconhecimento. A Jéssica tem aquele algo especial, dizia minha mãe sempre que eu questionava a disparidade. Algumas pessoas brilham naturalmente. A insinuação de que eu não brilhava me magoava profundamente, mas também alimentava minha determinação em provar meu valor. Quando Jéssica se casou com Alan Thompson, um rico incorporador imobiliário, aos 24 anos, meus pais trataram a cerimônia como um casamento real. Eles gastaram todas as suas economias na cerimônia elaborada, radiantes de orgulho enquanto a filha garantia seu lugar na alta sociedade. Eu estava no meu primeiro ano de direito na época, trabalhando em 2 empregos para pagar minhas mensalidades. Eles me perguntaram se eu poderia contribuir para o fundo do casamento. Os anos que se seguiram só aumentaram a distância entre nós. Jéssica se tornou uma esposa troféu, morando em uma mansão no subúrbio, oferecendo jantares para os sócios de Alan e, por fim, dando à luz os gêmeos, Tyler e Sophia. Meus pais praticamente se mudaram para a casa de hóspedes por 6 meses após o nascimento dos gêmeos, ajudando em todas as trocas de fraldas e nas mamadas da meia-noite. Enquanto isso, me esforcei na faculdade de Direito, me formei com honras e comecei o árduo processo de me estabelecer em um campo competitivo. Especializei-me em Direito Imobiliário, em parte porque era bom nisso e em parte por um desejo subconsciente de entender o mundo que havia aceitado minha irmã tão prontamente. Por 10 anos, trabalhei 80 horas por semana, aceitando todos os casos que pude, construindo minha reputação com uma vitória de cada vez. A ironia não me passou despercebida. Enquanto Jéssica se casava com uma mulher rica do mercado imobiliário, eu estava me tornando um especialista nas estruturas jurídicas que protegiam essa riqueza. Era como se eu estivesse circulando a fortaleza que a acolhera, mas me excluirá. O contato com minha família se reduziu a telefonemas durante as férias e e-mails ocasionais. A cada vez, eu ouvia histórias intermináveis sobre os filhos perfeitos de Jéssica, seu trabalho voluntário comunitário, o mais recente sucesso empresarial de seu marido. Minhas conquistas eram reconhecidas com desinteresse educado, quando sequer mencionadas. Então, 3 semanas atrás, ganhei um caso histórico contra uma grande construtora que vinha enganando proprietários idosos e os expropriando de seus imóveis.
O caso virou manchete em publicações do setor e, de repente, meu telefone começou a tocar com ligações de empresas prestigiosas oferecendo parcerias. Depois de uma década de trabalho duro, eu havia chegado lá. A ligação de Jéssica chegou no dia seguinte. Amit, vi seu nome no diário de negócios do Alan. Algo sobre um caso importante. Devíamos comemorar. Venha jantar no sábado. O convite me surpreendeu. Pela primeira vez, havia algo parecido com orgulho em sua voz quando ela falou de mim. Depois de todos esses anos buscando aprovação, poderia finalmente ser meu momento de aceitação? Gastei $200 em uma garrafa de vinho para levar de presente. Comprei uma roupa nova, fiz um penteado e até gastei em uma manicure profissional. É patético, em retrospectiva, como agarrei com entusiasmo a oportunidade de obter a aprovação da família. A viagem até a mansão de Jéssica, no subúrbio mais rico de Portland, me encheu de ansiedade e ansiedade. Sua casa era uma ampla propriedade em estilo Tudor, com jardins bem cuidados e uma entrada circular. Enquanto estacionava meu sedã sensato entre os veículos de luxo, respirei fundo, endireitei os ombros e disse a mim mesma que aquela noite seria diferente. Meus pais me receberam na porta com abraços rápidos. Minha mãe comentou que eu finalmente tinha arrumado o cabelo, enquanto meu pai perguntava se o carro lá fora era alugado. Jéssica apareceu atrás deles, elegante em roupas confortáveis de grife, seu sorriso mal alcançando seus olhos. Amit, você conseguiu. Entre. O Alan está abrindo o vinho. Entreguei a ela a garrafa cara que eu havia trazido, observando-a olhar o rótulo sem fazer comentários e entregá-la a uma governanta que estava por perto. Deixaremos isso para outra hora, disse ela, com desdém. O Alan já escolheu uma safra para esta noite. Apesar da frieza inicial, a primeira hora correu razoavelmente bem. Sentamo-nos na sala de estar dela e respondi a perguntas sobre o meu caso. Meu pai pareceu genuinamente impressionado com algumas das estratégias jurídicas que descrevi, e até Jéssica fez perguntas ponderadas sobre o impacto nas práticas do setor. Pela primeira vez na vida, senti que eles estavam me vendo, o meu verdadeiro eu, a profissional realizada que eu havia me tornado. Foi uma sensação inebriante, que me fez baixar a guarda o suficiente para não perceber o que estava realmente acontecendo. O jantar em si começou bem agradável. A sala de jantar de Jéssica parecia saída de uma revista de arquitetura, lustre de cristal, papel de parede pintado à mão, mesa de mogno antiga com capacidade para 16 pessoas, mas posta apenas para nós 6, meus pais, Jéssica, Alan e eu. Os gêmeos, agora com 10 anos, juntaram-se a nós para o jantar. Eu não os vi há mais de 2 anos, e eles tinham crescido de bebês gordinhos para versões em miniatura dos pais. Sofia tinha o cabelo loiro perfeitamente penteado e o sorriso treinado de Jéssica, enquanto Tyler tinha o olhar calculista e a postura rígida do pai. A tia Mitty trabalha com prédios como o papai, explicou Jéssica enquanto nos sentávamos. Não exatamente, corrigi gentilmente. Sou advogada especializada em direito imobiliário. Defendo os direitos das pessoas sobre suas propriedades. Alan pigarreou. Na verdade, a Amit só causa problemas para transações comerciais legítimas. Faz tudo demorar o dobro do tempo. Houve uma pausa constrangedora antes que todos, exceto eu, rissem. Sempre seguindo as regras, disse Jéssica, servindo a salada. Lembra como ela costumava me dedurar por desrespeitar o toque de recolher? Mãe, ela sempre foi tão séria, concordou minha mãe. A gente tinha medo que ela nunca se divertisse. Bem, a seriedade dela finalmente valeu a pena, disse meu pai, erguendo levemente o copo. Aquele caso grandão deve ter vindo com um belo salário. Nada comparado ao que o Alan ganha em um mês, interrompeu Jéssica rapidamente, dando um tapinha na mão do marido. E, de repente, o breve reconhecimento do meu sucesso foi minimizado e ignorado. Durante o primeiro prato, Jéssica me bombardeou com perguntas que pareciam inocentes, mas continham alfinetadas sutis. Ainda solteira, Amit? Conheço alguns homens divorciados do clube de golfe do Alan que eu poderia te apresentar. Essa roupa é legal. É isso que as advogadas usam hoje em dia? Tão másculo. Seu apartamento deve ser tão aconchegante. Não consigo me imaginar morando em um espaço tão pequeno de novo. Cada comentário soava como um pequeno corte de papel, individualmente insignificante, mas coletivamente doloroso.
Meus pais concordavam com a cabeça, ocasionalmente acrescentando suas próprias observações sobre minhas escolhas de vida. Sempre esperávamos que Amit encontrasse um bom homem e se casasse, suspirou minha mãe. Mulheres com carreira muitas vezes se arrependem de não terem se dedicado à família antes. Nem todo mundo tem a sorte de encontrar seu Alan, respondeu Jéssica, sorrindo para o marido. Notei algo estranho durante essas conversas. Enquanto Jéssica falava comigo, seus olhos frequentemente se voltavam para nossos pais, como se avaliassem suas reações. E várias vezes, flagrei ela e Alan trocando olhares significativos. Os gêmeos, talvez imitando o comportamento dos pais, começaram sua própria campanha de sutilezas desagradáveis. Sofia acidentalmente derramou água perto do meu prato 2 vezes, enquanto Tyler perguntava em voz alta por que eu não tinha filhos. Algumas mulheres simplesmente não foram feitas para ser mães, Jéssica disse a ele, alto o suficiente para que todos ouvissem. Assim que o prato principal foi servido, pedi licença para ir ao banheiro, precisando de um momento a sós para me recompor. No caminho de volta, passei pelo escritório de Alan, onde pude ouvi-lo falando em voz baixa, mas urgente, ao telefone. Sim, hoje à noite. Ela não tem ideia. A Jéssica está cuidando disso. Ele me viu na porta e encerrou a ligação abruptamente. Gostando do jantar, Amit, ele perguntou, com um sorriso forçado. É adorável, menti. A Jéssica sempre foi uma anfitriã maravilhosa. Ele assentiu, me observando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Sabe, seu caso contra a River from Development foi impressionante. Você é um oponente formidável quando quer. Algo em seu tom me arrepiou. De volta à mesa, notei Jéssica sussurrando algo para nossa mãe, que me olhou e assentiu. Meu pai estava estranhamente quieto, concentrado em cortar seu bife em pedaços precisos. O comportamento estranho continuou durante toda a refeição. Por 2 vezes, captei fragmentos de conversas sussurradas, depois da sobremesa, os papéis, finalmente se livrando da sua reivindicação. A avó teria concordado eventualmente. Ao mencionar minha avó, as lembranças me inundaram. A avó paterna era a única pessoa na família que parecia realmente me reconhecer. Enquanto meus pais adoravam Jéssica, a vovó Elizabeth passava um tempo comigo, incentivando meus estudos e me dizendo que eu estava destinada a coisas importantes. A última vez que a vi, antes de falecer, 5 anos atrás, ela me puxou de lado em uma reunião de família. Não deixe que eles te diminuam, Amit, disse ela, com a voz outrora forte, frágil, mas determinada. Você tem mais força do que todos eles juntos. Fui arrancado dessa lembrança pelo anúncio de Jéssica de que tinha uma notícia maravilhosa para compartilhar, mas queria esperar até depois da sobremesa. O jeito como ela me olhou ao dizer isso, uma mistura de triunfo e expectativa, me deu um arrepio na espinha. Enquanto a sobremesa era servida, um tiramisu elaborado que Jéssica fez questão de mencionar que ela mesma preparou, minha ansiedade chegou ao limite. Algo estava muito errado ali. Este jantar não era uma celebração do meu sucesso. Era algo completamente diferente. Lembrei-me de outro incidente da minha infância, quando eu tinha 14 anos e ganhei uma prestigiosa bolsa de estudos para um programa de verão na Universidade Stanford. De alguma forma, a carta de aceitação havia desaparecido da caixa de correio e, quando liguei para dar continuidade, a vaga já havia sido dada a outro aluno. Anos depois, descobri que Jéssica havia escondido a carta porque tinha ciúmes da atenção que ela poderia me trazer. Agora, observando-a sussurrar para nossos pais e trocar olhares cúmplices com Alan, senti a mesma sensação de traição iminente. Então, Amit, disse Jéssica, pousando o garfo de sobremesa com precisão teatral. Antes de compartilhar a nossa grande novidade, pensei que seria legal dar uma olhada em algumas fotos antigas de família. Ela acenou para Tyler, que saiu correndo da sala e voltou com vários álbuns encadernados em couro. Jéssica abriu um deles em uma página específica e o empurrou para mim. Mostrava a fazenda da nossa avó, 8 hectares de terra nobre nos arredores da cidade, com uma pequena, mas charmosa, casa de fazenda onde passávamos os verões quando crianças. Lembra o quanto amávamos a casa da vovó? Perguntou Jéssica, com a voz repentinamente carregada de nostalgia. Assenti cautelosamente. Claro. Aqueles foram verões maravilhosos. É uma pena o que está acontecendo com aquela linda propriedade agora, meu pai interrompeu, balançando a cabeça tristemente. O que você quer dizer? Perguntei.
Da última vez que verifiquei, a propriedade estava sendo mantida de acordo com o fundo que a vovó estabeleceu. Um sorriso estranho se espalhou pelo rosto de Jéssica. Bem, na verdade era sobre isso que queríamos conversar com você esta noite. Jéssica continuou folheando o álbum de fotos, detendo-se em imagens da fazenda da nossa avó, fotos do pomar de maçãs em flor, do pequeno riacho que corria ao longo da fronteira leste, do celeiro vermelho desgastado que existia há mais de um século. A vovó amava tanto aquele lugar, disse Jéssica, com a voz carregada de falso sentimentalismo. Ela ficaria arrasada se o visse vazio. Não é mesmo, mãe? Minha mãe assentiu solenemente. Elizabeth sempre quis que a fazenda beneficiasse a família, que fosse bem utilizada. Algo no tom deles fez meu estômago revirar. O fundo especifica que a fazenda permanecerá intocada por 10 anos após a morte dela, eu disse cuidadosamente. Esse era o desejo explícito da vovó. Alain pigarreou. Sobre essa confiança, houve alguns desenvolvimentos. Jéssica fechou o álbum de fotos e cruzou as mãos sobre ele. Amit, sabemos que a vovó te contou que ia deixar a fazenda para você, mas temos conversado sobre isso em família e percebemos que ela não estava em sã consciência quando fez essa promessa. A sala pareceu se inclinar ligeiramente. Do que você está falando? A vovó estava perfeitamente lúcida até o fim, e ela não me contou simplesmente, ela colocou tudo no testamento e estabeleceu o fundo. Meu pai balançou a cabeça. Elizabeth vinha demonstrando sinais de confusão mental nos últimos meses. Os médicos confirmaram. Só não queríamos te chatear mencionando isso. Que médicos? Perguntei. Falei com o médico dela regularmente. Ele nunca mencionou nenhum problema cognitivo. Um especialista, minha mãe interrompeu vagamente, muito respeitado em sua área. Jéssica se inclinou para frente, adotando uma expressão de preocupação solidária que não alcançava seus olhos. A questão é, Amit, que a vovó não era capaz de tomar decisões acertadas sobre seu patrimônio, e papai, mamãe e eu temos trabalhado com os advogados de Alain para corrigir essa situação lamentável. De repente, as peças se encaixaram. O comportamento estranho, as conversas sussurradas, o convite calculado para o jantar após anos de contato mínimo. Você está desafiando a vontade da vovó, declarei, sem rodeios. É disso que se trata este jantar. Jéssica teve a audácia de parecer ofendida. Este jantar é sobre a família se reunindo para consertar as coisas. A fazenda deve beneficiar a todos nós, não apenas você. Por beneficiar a todos nós, você quer dizer vendê-lo para desenvolvedores? Perguntei, lembrando-me das conexões comerciais de Alain. Alain se manifestou, com sua persona de empresário totalmente engajada. Recebemos várias ofertas muito generosas pelo terreno. A localização é privilegiada para um novo empreendimento imobiliário de luxo. Os lucros seriam divididos entre todos os membros da família, é claro, após as taxas administrativas e as consultas sobre o desenvolvimento, observei, olhando incisivamente para Alain, o que presumo que sua empresa forneceria. Ele não negou. Já protocolamos a papelada para contestar o testamento, disse meu pai. A Jéssica está cuidando dos detalhes há meses. Meses? Eles vinham tramando isso há meses, sem me dizer uma palavra. Lembrei-me dos últimos dias da minha avó, de como ela me chamou para perto da cama, apertando minha mão com uma força surpreendente. A fazenda é sua, Amit, ela sussurrou. Não para vender, mas para ficar com ela, para ter algo que é só seu, algo que ninguém pode tirar. Ela sabia. De alguma forma, ela havia previsto exatamente esse cenário. A vovó queria que a fazenda fosse preservada, eu disse baixinho. É por isso que ela a colocou em um fundo com condições específicas. Ela amava aquela terra. Ela não queria que ela fosse dividida em casas de luxo clichês. Jéssica revirou os olhos. Isso é tão impraticável. Só o imposto predial já é ridículo. E para quê? Campos vazios e uma casa caindo aos pedaços. Não está caindo, respondi. Estou cuidando dele de acordo com os requisitos de confiança. Com fundos fiduciários que poderiam ser melhor utilizados em outros lugares, interrompeu Alain.
Olhei ao redor da mesa para minha família, meus pais, que sempre priorizaram Jéssica, agora ajudando ativamente a roubar minha herança, e Jéssica, que tinha tudo, o marido rico, os filhos lindos, a mansão, mas ainda queria a única coisa que havia sido deixada especificamente para mim, e Alan, vendo cifrões onde eu via memórias preciosas. Você não pode fazer isso, eu disse, enquanto minha mente de advogado começava a calcular estratégias legais. O testamento é inabalável. Eu mesma ajudei a vovó a redigi-lo. O sorriso de Jéssica se tornou frio. É exatamente esse o problema, não é? Você, a advogada, ajudando uma senhora idosa confusa a escrever um testamento que misteriosamente a beneficia mais do que a todos os outros. O juiz vai achar isso muito interessante. Você está me acusando de manipular a vovó? Perguntei incrédula. Se a carapaça servir, respondeu Jéssica, dando de ombros. Meu pai, pelo menos, teve a decência de parecer desconfortável. Não estamos dizendo que você fez algo errado intencionalmente, Amit. Apenas que seu conhecimento jurídico pode ter influenciado inadvertidamente as decisões de Elizabeth. Isso é um absurdo, eu disse, sentindo o rosto corar. A vovó foi avaliada por 2 médicos diferentes antes de assinar o testamento, especificamente para evitar esse tipo de problema. Os desejos dela eram claros e legalmente documentados. Documentos podem ser contestados, disse Alan suavemente, especialmente quando há evidências de influência indevida. Que provas? Perguntei. Jéssica trocou um olhar com Alan antes de responder. Temos depoimentos de cuidadores que testemunharam você discutindo o testamento com a vovó em particular várias vezes. Porque ela me pediu. Ela queria garantir que tudo estivesse em ordem. Não parece nada bom, Amit, disse minha mãe baixinho. Uma neta advogada orientando uma senhora idosa sobre seu testamento e se tornando a principal beneficiária. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eles estavam distorcendo meu desejo genuíno de ajudar a vovó em algo sinistro. A fazenda era a segurança da vovó, eu disse, tentando manter a voz firme. Ela queria que fosse minha. Ela disse isso a todos vocês várias vezes ao longo dos anos. Jéssica fez um gesto de desdém. As pessoas dizem todo tipo de coisa. Legalmente, o que importa é o que pode ser provado em juízo, e temos argumentos muito fortes para invalidar o testamento. Olhei para meus pais, procurando por qualquer sinal de dúvida ou remorso. Não havia nenhum. Eles estavam totalmente comprometidos com o plano de Jéssica. Por que vocês estão fazendo isso? Perguntei diretamente. Vocês sempre deram a Jéssica tudo o que ela queria. Por que ajudá-la a tirar a única coisa que a vovó queria que eu tivesse? Meu pai pigarreou, desconfortável. Não se trata de tirar nada de você, Amit. Trata-se de fazer o que é melhor para toda a família. E a família da Jéssica precisa ainda mais, acrescentou minha mãe. Com 2 filhos para pagar a faculdade e todas as suas atividades. Preciso mais ainda, repeti, incrédula. Jéssica mora numa mansão. O marido dela é milionário. Não seja dramática, retrucou Jéssica. Temos despesas que você nem imagina, mensalidade de escola particular, associação a clubes de campo, casas de veraneio. Isso não é uma necessidade, Jéssica. É um luxo. Alan interveio, com um tom condescendente. A questão é, Amit, que a fazenda vazia não beneficia ninguém. Se desenvolvida adequadamente, poderia proporcionar segurança financeira para gerações da nossa família. Não está vazio, insisti. Vou lá regularmente. Faço a manutenção. Honro a memória da vovó preservando o que ela amava. Sentimento não paga imposto predial, disse Jéssica friamente. Encare a realidade, Amit. A fazenda vai ser desenvolvida. A única questão é se você vai lutar contra nós e drenar o patrimônio com custas judiciais ou aceitar o inevitável com elegância. Olhei para o rosto de cada um deles, essas pessoas que deveriam ser minha família, e não vi nada além de ganância e cálculo. A traição me machucou profundamente, mas também dissipou quaisquer ilusões que eu ainda tivesse sobre meu lugar naquela família. Não vou deixar você fazer isso, eu disse com firmeza. Sou advogada especializada em direito imobiliário. Conheço meus direitos e sei o que a vovó queria. O rosto de Jéssica endureceu. Achamos que você poderia ser difícil com isso.
A tensão na sala de jantar atingira níveis insuportáveis. Os filhos de Jéssica tinham sido mandados para o andar de cima em algum momento da nossa discussão, mas eu podia senti-los pairando no topo da escada, ouvindo. Difícil, repeti, com a voz surpreendentemente firme, apesar das emoções que me atormentavam. É isso que você chama de defender minha herança legal de uma conspiração familiar coordenada? As unhas impecavelmente cuidadas de Jéssica batiam impacientemente na mesa. Sempre tão dramática, Amit. Isso não é uma conspiração. É uma família tomando decisões financeiras sensatas, alegando falsamente que nossa avó era mentalmente incompetente, acusando-me de manipulá-la. Isso vai muito além de decisões financeiras sensatas. Alan ajustou suas abotoaduras de ouro, um tique nervoso que eu notei ao longo dos anos. Olha, podemos fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil. O jeito fácil é você assinar a papelada que preparamos, concordando com a venda do imóvel e uma divisão igualitária do lucro, menos as taxas de desenvolvimento. Você sai com um belo cheque, e todos nós continuamos em boas relações. E da maneira mais difícil, perguntei, embora já soubesse. Vamos prosseguir com a contestação do testamento no tribunal, disse meu pai, gravemente. Temos recursos que você não tem, Amit, vários advogados, testemunhas especializadas preparadas para depor sobre o estado mental de Elizabeth, documentação do seu envolvimento na elaboração do testamento. Quase ri. Pai, sou uma advogada de sucesso. Também tenho recursos. E, mais importante, tenho a verdade do meu lado. A vovó estava sã. Vários médicos confirmaram. E ela queria que a fazenda fosse preservada, não dividida para lucro. A verdade, zombou Jéssica. A verdade é que você sempre teve ciúmes de mim e manipulou a vovó para lhe dar o bem mais valioso da família só por despeito. Aquela acusação era tão retrógrada que me deixou momentaneamente sem palavras. Jéssica tinha sido a filha favorita durante toda a nossa vida. Eu era quem buscava desesperadamente migalhas de aprovação e reconhecimento. Jéssica, disse minha mãe em tom de advertência, lançando-me um olhar nervoso. Aparentemente, aquilo não fazia parte do roteiro ensaiado. Mas Jéssica estava a todo vapor agora, sua máscara de civilidade caindo para revelar o ciúme cru por baixo. Não me chame de Jéssica, mãe. Todos sabemos que é verdade. A pequena Mitty, sempre se esforçando com suas notas máximas, suas bolsas de estudo e seu diploma chique de direito, sempre tentando provar que também é especial. Eu nunca disse que era especial, disse baixinho. Eu só queria ser vista. Ah, nós vemos você, zombou Jéssica. Nós vemos exatamente o que você é, uma mulher calculista e manipuladora que usou seus conhecimentos jurídicos para enganar a própria avó. Levantei-me então, incapaz de me sentar àquela mesa por mais um instante. Não vou ouvir essas acusações infundadas. A vovó sabia exatamente o que estava fazendo quando me deixou a fazenda. Ela sabia que honraria seus desejos e protegeria seu legado, e é exatamente isso que pretendo fazer. Jéssica também se levantou, com o rosto vermelho de raiva. Você acha mesmo que pode lutar contra todos nós? Mamãe e papai estão do nosso lado. Alan tem conexões com todos os juízes do condado. Você está sozinha, Amit, como sempre esteve. A verdade em suas palavras feriu, mas também fortaleceu minha determinação. Prefiro ficar sozinha do que fazer parte desse esquema corrupto que você armou. Peguei minha bolsa, com a intenção de ir embora antes que dissesse algo realmente imperdoável. Mas Jéssica não tinha terminado. Sabe qual é o seu problema, Amit, disse ela, elevando o tom de voz. Você se acha melhor do que nós com seus princípios e sua carreira, mas a verdade é que você é patética, uma solteirona de 34 anos com nada além do seu emprego e uma fazenda decadente que ela visita nos fins de semana para se sentir especial. Chega, Jéssica, meu pai interrompeu, mas não havia nenhuma autoridade real em sua voz. Jéssica o ignorou, contornando a mesa em minha direção, os olhos brilhando com uma vida inteira de ressentimento que eu nunca havia compreendido completamente. Você acha que a vovó te amava mais, que ela via algo em você que ninguém mais via? Ela tinha pena de você, Amit. A Amit simples, séria e desajeitada, que não conseguia fazer amigos nem encontrar um marido. Você não sabe do que está falando, eu disse, lutando para manter a compostura. A vovó e eu nos entendíamos.
A vovó estava ficando louca, Jéssica praticamente gritou. Ela achou que você era eu metade do tempo, lá pelo fim. Provavelmente foi por isso que ela deixou a fazenda para você. Ela ficou confusa sobre com qual neta estava falando. Aquela mentira descarada foi a gota d'água. Pare com isso, Jéssica. Pare logo. A vovó foi esperta até o último dia, e você sabe disso. Essa tentativa patética de reescrever a história não vai funcionar comigo, e também não vai funcionar no tribunal. Algo perigoso brilhou nos olhos de Jéssica. Então ela olhou para a jarra de cristal no centro da mesa e depois para mim. Você acha mesmo que vai ganhar isso, não é? Perguntou ela, com a voz subitamente calma, de um jeito que enviou sinais de alerta pelo meu corpo. Antes que eu pudesse responder, Jéssica agarrou a jarra de água e, num movimento rápido, virou-a sobre minha cabeça. O choque da água gelada me tirou o fôlego. Encharcou meu cabelo, escorreu pelo meu rosto, encharcou a frente da minha blusa e saia. Por um momento, a sala de jantar ficou em silêncio absoluto, exceto pelo pingar de água no piso de madeira. O rosto de Jéssica se contorceu em triunfo cruel enquanto ela pousava a jarra vazia com um baque. 10 minutos, disse ela, com a voz fria e clara. Você tem 10 minutos para sair da minha casa antes que eu chame a polícia e mande você ser demitida por invasão de propriedade. Fiquei paralisada, com água escorrendo do meu queixo, sem conseguir acreditar no que tinha acabado de acontecer. Então, para meu choque ainda maior, meus pais começaram a concordar com Jéssica. Meu pai até deu uma pequena palmada de aprovação. É para o seu bem, Amit. Assine os papéis e siga em frente. Minha mãe acrescentou, ainda somos uma família. Isso não precisa mudar nada. Da escada, vinha o som inconfundível de uma risada abafada. Tyler e Sofia tinham presenciado toda a cena e acharam a crueldade da mãe divertida. Eu podia ver o brilho da tela de um celular, um deles estava gravando aquela humilhação. Naquele momento de traição total, algo se cristalizou dentro de mim, uma vida inteira buscando a aprovação de pessoas que nunca a dariam, uma vida inteira jogando por regras que sempre foram manipuladas contra mim, uma vida inteira aceitando menos do que eu merecia porque eu tinha sido condicionada a acreditar que era tudo o que eu valia. Nada mais. Com uma calma deliberada, estendi a mão e limpei a água do rosto. Então, para a surpresa de todos, inclusive a minha, sorri. A expressão presunçosa de Jéssica vacilou ligeiramente, claramente chocada com a minha reação. Ela esperava lágrimas, gritos, uma saída dramática, não aquela calma sinistra. Abaixei-me e peguei minha maleta, que eu havia levado para o jantar mais por hábito do que por necessidade. Coloquei-a sobre a mesa e a abri. O que você está fazendo? Perguntou Jéssica, com a incerteza transparecendo em sua voz. Você disse que eu tinha 10 minutos, respondi, com um tom comedido e controlado. É tempo de sobra. Da minha pasta, retirei uma pilha grossa de documentos legais, cuidadosamente encadernados e etiquetados. Coloquei-os sobre a mesa, com cuidado para evitar a poça d'água. Bem, então, disse eu, encontrando o olhar de Jéssica diretamente, minha voz baixando para um sussurro gélido que silenciou a sala. Você só tem 10 minutos para rezar. O rosto de Jéssica passou de triunfante para confuso em um instante. Alan deu um passo à frente, olhando para a pilha de documentos com crescente preocupação. O que é isso? Perguntou Jéssica, tentando manter seu tom autoritário, mas sem conseguir esconder o brilho de incerteza em seus olhos. Ajeitei minha blusa molhada o melhor que pude e me sentei calmamente à mesa. Por favor, sentem-se todos. Como estamos tendo uma reunião familiar sobre questões legais e de propriedade, tenho algumas coisas para contribuir. Algo no meu tom, talvez a certeza absoluta nele, os fez obedecer. Um por um, meus familiares voltaram aos seus lugares, olhando fixamente para os documentos que eu havia colocado diante deles. Nos últimos 6 meses, tenho investigado alguns padrões interessantes no desenvolvimento imobiliário local, especialmente empreendimentos administrados pela Thompson Enterprises. O rosto de Alan empalideceu visivelmente. Do que você está falando? Estou falando de fraude, Alan. Fraude sistemática e documentada. Deslizei o documento de cima para ele. Esta é uma cópia de um relatório que compilei detalhando como sua empresa tem pressionado proprietários idosos a venderem seus imóveis abaixo do valor de mercado, criando falsas violações de código e ameaçando com ações judiciais que eles não têm condições de enfrentar.
Jéssica olhou para o marido com severidade. Alan, do que ela está falando? Alan afrouxou a gravata, e uma fina camada de suor surgiu em sua testa. Isso é ridículo. Você não pode provar nada. Na verdade, eu posso. Peguei outro documento. Declarações juramentadas de 15 moradores idosos que foram alvos da sua empresa. Documentação das violações falsificadas do código. Rastros de papel das empresas de fachada que você usou para esconder seu envolvimento. Meu pai se inclinou para a frente, com seus instintos de banqueiro aguçados, apesar de tudo. Isso é verdade, Alan? Claro que não, retrucou Alan, mas sua voz carecia de convicção. Ele estendeu a mão para pegar os documentos, mas eu os puxei de volta. Não se preocupe, tenho várias cópias. Aliás, os originais foram entregues ao gabinete do promotor público ontem de manhã. Eles se mostraram bastante interessados, especialmente considerando o padrão de atendimento a idosos vulneráveis. Isso os lembra de outro caso em que estão trabalhando. Fiz uma pausa significativa. Meu caso. O rosto de Jéssica perdeu toda a cor. Você está mentindo. Só está tentando nos distrair do problema da fazenda da vovó. Sobre isso, continuei, puxando outro conjunto de documentos. Você realmente achou que eu não teria me preparado para isso? A vovó e eu não apenas redigimos um testamento, Jéssica. Criamos um fundo fiduciário inabalável com múltiplas camadas de proteção, especificamente porque ela estava preocupada exatamente com esse cenário. Abri os documentos do fundo, apontando as cláusulas principais. A capacidade mental da vovó foi avaliada por 3 médicos antes de assinar estes documentos. O fundo inclui uma cláusula de não contestação. Se algum membro da família contestar sua validade, será automaticamente excluído de quaisquer benefícios. E o mais importante, virei para a última página, a fazenda foi legalmente transferida para o fundo 5 anos antes da morte da vovó, enquanto ela estava indiscutivelmente sã. Nem faz mais parte do patrimônio dela. Meus pais trocaram olhares. Meu pai, sempre pragmático, reavaliou rapidamente a situação. Amit, com certeza podemos discutir isso razoavelmente em família. Como se você estivesse sendo razoável ao me acusar de manipular a vovó, retruquei. Ou como a Jéssica estava sendo razoável quando jogou água na minha cabeça. Virei-me para Alan, que examinava freneticamente os documentos, com o rosto ficando mais pálido a cada segundo. Tem mais, Alan. Estou monitorando as irregularidades financeiras da sua empresa há meses, os imóveis que você vem comprando por meio de empresas de fachada, as aprovações suspeitas de rezoneamento, os pagamentos inexplicáveis a certos funcionários da cidade. Alan se levantou abruptamente, quase derrubando a cadeira. Preciso ligar para o meu advogado. Sem dúvida, eu disse, gesticulando em direção à porta. Mas talvez você queira saber que o FBI também recebeu cópias das minhas descobertas. Eles tendem a levar crimes de colarinho branco e corrupção muito a sério. Enquanto Alan saía correndo da sala, com o telefone já na mão, me virei para minha irmã e meus pais. O choque em seus rostos era quase cômico. Mas espere, eu disse, pegando um último documento. Tem mais uma coisa que você precisa saber. Jéssica, agora visivelmente trêmula, me encarou com uma mistura de medo e ódio. O que mais você poderia ter? Deslizei o último documento em sua direção, apreciando o momento de perfeita justiça. Lembra quando você teve problemas de fluxo de caixa no ano passado, Jéssica? Quando os negócios do Alan estavam sob escrutínio e suas contas foram temporariamente congeladas? Seus olhos se arregalaram. Ela sabia exatamente a que eu estava me referindo. Você fez uma segunda hipoteca para esta casa, continuei. Uma bem substancial, com juros altíssimos, por meio de uma empresa chamada Monarch Financial Solutions. Meu pai, o banqueiro, estremeceu ao ouvir a menção da taxa de juros. O que Jéssica e Alan não sabem, eu disse, permitindo-me um pequeno sorriso, é que a Monarch Financial Solutions é uma subsidiária de uma holding que criei há 3 anos como veículo de investimento. Em outras palavras, eu sou o dono da sua hipoteca, Jéssica. E, de acordo com meus registros, você atrasou os últimos 3 pagamentos. O queixo de Jéssica caiu literalmente. Isso não é possível. Garanto que sim. Verifique a papelada você mesmo.
E, de acordo com os termos da hipoteca, que tenho certeza de que ela não leu com atenção suficiente, tenho o direito de executar a hipoteca após 3 parcelas atrasadas, sem aviso prévio. Levantei-me, juntando meus documentos com cuidado. Então, Jéssica, esta casa tecnicamente me pertence agora. Eu poderia te dar 10 minutos para ir embora, mas não sou tão cruel quanto você. O silêncio na sala de jantar era absoluto. Até os gêmeos pararam de rir na escada. Você não faria isso, Jéssica finalmente sussurrou. Nós temos filhos. Ao contrário de você, respondi, não tenho prazer em deixar meus familiares sem teto. Mas protegerei o que é meu por direito e responsabilizarei todos vocês por suas ações. Meus pais, que haviam ficado em silêncio, atordoados, finalmente encontraram a voz. Amit, começou meu pai, seu tom autoritário substituído por algo que lembrava medo, não sabíamos das práticas comerciais do Alan nem da situação da hipoteca. Estávamos apenas tentando fazer o que fosse melhor para todos com a fazenda da vovó. Me acusando de manipulá-la. Ajudando a Jéssica a tentar roubar minha herança? Aplaudindo quando ela me agrediu na mesa de jantar? Balancei a cabeça. Não, pai. Você não estava pensando no que era melhor para todos. Estava fazendo o que sempre fez, priorizando a Jéssica em vez de mim, que se danem a verdade e a justiça. Do andar de cima, ouviu-se o som de uma porta batendo, seguido pela voz alterada de Alan, provavelmente discutindo com seu advogado ao telefone. Jéssica, com o rosto franzido, fez uma última tentativa. Você não pode fazer isso conosco. Somos uma família. Olhei para ela, olhei de verdade, talvez pela primeira vez. Por trás do cabelo perfeito e das roupas de grife, havia uma mulher que havia construído toda a sua identidade em torno de ser favorecida e especial, uma mulher que nunca havia desenvolvido a resiliência que vem de ter que conquistar seu lugar no mundo. Sim, Jéssica, somos uma família, concordei baixinho. É por isso que a sua traição me magoa tanto. Mas família não significa permitir comportamentos prejudiciais ou aceitar maus tratos. Deve significar amor, apoio e respeito, nada disso que recebi de nenhum de vocês esta noite ou durante a maior parte da minha vida. Fechei minha maleta com um clique definitivo e me endireitei, com a água ainda pingando das minhas roupas, mas com a dignidade intacta. Pedirei ao meu advogado que entre em contato com vocês amanhã para explicar os próximos passos. E, Jéssica, acrescentei, parando na porta da sala de jantar, talvez seja melhor você começar a fazer as malas. Os minutos seguintes se desenrolaram como uma cena de filme que eu assisti em vez de viver. Alan correu de volta para a sala de jantar, agarrando o celular com força, o pânico estampado no rosto. Ela tem razão, disse-lhe para Jéssica, com a voz embargada. Ela tem toda a razão sobre tudo. A compostura perfeita de Jéssica finalmente se desfez. Como assim, tudo? O que você fez, Alan? Agora não, ele sibilou, olhando para mim nervosamente. Precisamos conversar em particular. Mas Jéssica estava além da descrição agora, seu mundo desabando ao seu redor. Não, me diga agora mesmo. O que ela disse sobre o seu negócio é verdade? Sobre a hipoteca? Sobre a fazenda da vovó? Alan afrouxou ainda mais a gravata, parecendo encurralado. Algumas coisas, pode haver algumas irregularidades em algumas transações comerciais, mas é complicado. São apenas práticas comuns da indústria que parecem ruins quando tiradas do contexto. Não pude deixar de interromper. Fraude não é uma prática padrão do setor, Alan. Nem abuso de idosos nem suborno. Meu pai, sempre prático mesmo em momentos de crise, tentou retomar o controle da situação. Amit, certamente podemos chegar a algum tipo de entendimento. Um acordo familiar que mantenha tudo isso em sigilo. A implicação era clara, eles queriam esconder tudo debaixo do tapete, proteger Alan das consequências legais, salvar Jéssica da humilhação e preservar sua própria narrativa confortável sobre a dinâmica da nossa família. Receio que seja tarde demais para isso, disse eu com firmeza. A documentação já foi entregue às autoridades competentes. Não se trata mais apenas de mim ou da fazenda da vovó. Trata-se de todos os idosos que a empresa do Alan vitimou. Minha mãe, que estava estranhamente quieta, levantou-se de repente e se aproximou de mim. Por um momento, pensei que ela fosse me abraçar, oferecer algum conforto maternal há muito esperado.
Em vez disso, ela ajustou seu colar de pérolas e disse: Amit, querida, talvez tenhamos nos precipitado sobre a situação da fazenda. É claro que respeitamos seus direitos legais à propriedade. Não há necessidade de insistir nesses outros assuntos infelizes. A tentativa transparente de barganha, meu silêncio sobre os crimes de Alain em troca de eles recuarem em relação à fazenda, foi o insulto final. Mãe, eu disse baixinho, você está se ouvindo? Você está sugerindo que eu ignore atividades criminosas graves para manter a paz familiar? Não é assim que a integridade funciona. Jéssica, por sua vez, passou do choque para uma raiva desesperada. Ela se lançou sobre a pilha de documentos que eu havia mostrado a ela, mas eu já os havia devolvido à minha pasta. Você está inventando tudo isso, gritou ela, com a maquiagem cuidadosamente aplicada agora manchada de lágrimas. Você sempre teve ciúmes de mim, da minha vida, da minha família. Isso é só a sua vingança patética. Alain agarrou o braço dela, tentando acalmá-la. Jéssica, pare. Ela tem provas. Meu advogado confirmou. O olhar de traição que Jéssica lançou ao marido foi quase o suficiente para me fazer sentir pena dela. Quase. Do topo da escada, Tyler gritou: Mãe, pai, o que está acontecendo? Nada, querida, respondeu Jéssica automaticamente, sua máscara social voltando ao lugar com facilidade. Só uma conversa em família. Fique lá em cima com sua irmã. Mas a ilusão de normalidade foi destruída quando a campainha tocou, seu toque melódico incongruentemente alegre na atmosfera tensa. Alain congelou. Quem é esse? Olhei para o relógio. Deve ser a polícia. A polícia? Repetiu Jéssica, com a voz quase estridente. Você chamou a polícia para sua própria família? Na verdade, liguei para eles antes de chegar, expliquei calmamente. Eu tinha uma suspeita razoável de que esse convite para jantar, depois de anos de contato mínimo, pudesse ser uma armação. Pedi que fizessem uma verificação de bem-estar precisamente às 8h30, se eu não ligasse para cancelar. Agora são 8h31. Alguém a agrediu, senhora? Perguntou seu parceiro, olhando para Jéssica com desconfiança. Pensei na questão com cuidado. Eu poderia apresentar queixa contra Jéssica por agressão ali mesmo. As evidências eram claras, eu estava com as roupas encharcadas, e as gêmeas até haviam registrado o incidente. Seria simples prender Jéssica na hora. Mas esse não era meu objetivo. Justiça, não vingança. Sem custos no momento, respondi finalmente. Mas eu apreciaria uma escolta até o meu carro. E acho que o senhor talvez queira falar com o Sr. Thompson sobre alguns assuntos comerciais que vieram à tona recentemente. Alain ficou completamente pálido. Isso é assédio. Vou ligar para o meu advogado de novo. Sem dúvida, respondeu o policial friamente. Você pode fazer isso na delegacia. Temos algumas perguntas sobre reclamações feitas por vários moradores idosos em relação à Thompson Enterprises. Enquanto seu parceiro começava a falar com Alain, a policial me ajudou a juntar meus pertences. Meus pais, observando sua narrativa familiar cuidadosamente construída desmoronar em tempo real, fizeram uma última tentativa desesperada de salvar a situação. Amit, disse meu pai, com a voz repentinamente gentil, você sabe que sempre tivemos orgulho de você, à nossa maneira. Tudo isso não passou de um terrível mal-entendido. Olhei para ele, olhei de verdade, talvez pela primeira vez, vendo-o não como a figura paterna imponente da minha infância, mas como um homem imperfeito que cometera o grave erro de ter favoritos com os filhos. Não, pai, respondi baixinho. Isso não foi um mal-entendido. Foi o resultado inevitável de décadas de favoritismo e permissividade. Jéssica acreditava que podia me tratar assim porque você e a mamãe sempre permitiram. Você sempre ficou do lado dela, desculpou o comportamento dela, priorizou os desejos dela em detrimento das minhas necessidades. Minha mãe deu um passo à frente, com lágrimas nos olhos. Isso não é verdade, Amit. Nós amamos nossas duas filhas igualmente. A risada que me escapou não tinha humor à mãe. Hoje à noite você literalmente aplaudiu quando a Jéssica jogou água na minha cabeça e ameaçou me expulsar da casa dela. Isso não é amor. Isso não é nem respeito básico. Ela não teve resposta.
Enquanto o policial Shane me acompanhava até a porta da frente, Jéssica fez um último apelo desesperado: Amit, por favor, pense nas crianças. O que acontecerá com elas se Alan for preso? Se perdermos a casa? Fiz uma pausa e me virei para ela. Você deveria ter pensado nisso antes de decidir conspirar contra mim, Jéssica. Antes de Alan decidir construir seu negócio com base em fraude e exploração. Ações têm consequências. Nós podemos mudar, implorou ela de repente, disposta a prometer qualquer coisa. Vamos recuar em relação à fazenda da vovó. Vamos consertar isso. Por um momento, quase hesitei. Apesar de tudo, aquelas pessoas eram minha família, a única que eu já conhecera. Mas então me lembrei das palavras da minha avó: não deixe que eles te diminuam, Amit. É tarde demais para isso, eu disse finalmente. Você me mostrou exatamente quem você é e o que pensa de mim. Não vou esquecer essa lição. Com isso, saí da casa de Jéssica, a casa que tecnicamente agora me pertencia, de cabeça erguida, deixando para trás os destroços de uma família que nunca me aceitou de verdade como eu era. No carro da polícia, enquanto o policial Shane comunicava pelo rádio, observei pela janela a chegada de mais policiais. Alan foi escoltado para fora algemado, enquanto Jéssica ficou parada na porta, com os gêmeos agarrados ao seu corpo, sua vida perfeita se desfazendo fio por fio. Não senti alegria com a queda deles, apenas uma profunda sensação de encerramento. A balança finalmente se equilibrou. Justiça, não vingança. Enquanto nos afastávamos, dei uma última olhada para a casa pelo retrovisor e deixei de lado os últimos resquícios da necessidade desesperada de aprovação que moldara tanto a minha vida. Eu finalmente estava livre. Um ano depois, eu estava na varanda da casa da minha avó, observando o pôr do sol pintar o pomar de maçãs em tons de dourado e âmbar. Uma brisa suave de setembro trazia o aroma de frutas maduras e grama recém-cortada, e pela primeira vez em muito tempo, me senti completamente em paz. Os últimos 12 meses foram transformadores de maneiras que eu jamais poderia imaginar naquela noite à mesa de jantar da Jéssica. A jornada daquele momento de crise até esta tranquila satisfação não foi nem direta nem fácil, mas cada passo difícil me levou até aqui, a um lugar de genuína cura. Após aquela noite fatídica, o processo judicial se desenrolou com rapidez e eficiência. As práticas comerciais de Alan foram submetidas a intenso escrutínio, resultando em múltiplas acusações de fraude, abuso de idosos e suborno de funcionários públicos. Ele finalmente aceitou um acordo judicial que incluía indenização às vítimas, multas pesadas e 3 anos de prisão federal. Jéssica, diante do colapso de sua vida perfeita cuidadosamente construída, inicialmente se irritou, culpando a todos, menos a si mesma, pela situação. A hipoteca de sua mansão de fato entrou em inadimplência, mas, ao contrário do que ela temia, não a executei imediatamente. Em vez disso, ofereci a ela uma escolha. Ela poderia negociar comigo para vender a propriedade e usar o dinheiro para reduzir o tamanho da casa para algo mais razoável, ou poderia lutar comigo na justiça e perder tudo. Pela primeira vez na vida, Jéssica fez a escolha prática. A mansão foi vendida e ela se mudou com os gêmeos para uma modesta casa de 3 quartos em um bairro de classe média. A última notícia que tive foi que ela havia conseguido um emprego como gerente de varejo em uma loja de departamentos de luxo, seu primeiro emprego de verdade em mais de 15 anos. Meus pais, diante das evidências inegáveis de seu favoritismo e suas consequências, reagiram de maneiras diferentes. Meu pai se isolou no trabalho, incapaz de encarar a realidade de seu papel na criação da dinâmica familiar que culminou em uma implosão tão dramática. Minha mãe, surpreendentemente, entrou em contato repetidamente, buscando reconstruir algum tipo de relacionamento. No início, ignorei seus telefonemas e e-mails, a ferida ainda estava muito recente, a traição, completa demais. Mas, finalmente, após vários meses de terapia, concordei em encontrá-la para um café. Eu falei com você, disse ela simplesmente, com os olhos cheios de lágrimas assim que nos sentamos. Eu falei com você como mãe, e não tenho desculpa. Não foi uma reconciliação imediata, já havia muito dano para isso, mas foi um começo. Começamos a nos ver uma vez por mês, reconstruindo cuidadosamente um relacionamento baseado na verdade e não na ilusão. Ela até se voluntariava ocasionalmente nos programas comunitários que eu havia estabelecido na fazenda, embora nunca falássemos sobre Jéssica ou meu pai durante essas visitas. Quanto à fazenda da vovó, eu havia feito o que sabia que ela queria. Os 20 acres permaneceram sem desenvolvimento, mas longe de serem usados.
Converti o antigo celeiro em um centro de assistência jurídica que oferecia serviços gratuitos a moradores idosos que enfrentavam problemas de moradia ou práticas predatórias de desenvolvimento. A Casa da Fazenda se tornou meu refúgio de fim de semana e um ponto de encontro para um grupo de apoio que ajudei a criar para pessoas que lidavam com distanciamento familiar e relacionamentos tóxicos. O pomar de maçãs agora era uma horta comunitária para onde as escolas locais levavam crianças para programas educacionais. Todos os sábados, voluntários da cidade vinham cuidar dos vegetais e flores, criando um vibrante espaço comunitário no que poderia ter se tornado mais um empreendimento imobiliário de luxo sem alma. Minha vida profissional também se transformou. Depois que o caso contra a empresa de Alain virou manchete, minha experiência no combate à exploração de idosos passou a ser muito requisitada. Deixei meu escritório para abrir meu próprio escritório, focado exclusivamente na proteção de idosos contra práticas comerciais predatórias. Éramos agora uma equipe de 5 advogados e 3 assistentes jurídicos, com uma lista de espera de clientes. Mais importante do que essas mudanças externas, porém, foi a transformação interna pela qual passei. A noite em que Jéssica derramou água na minha cabeça foi humilhante e dolorosa, mas também esclarecedora. A noite destruiu as últimas ilusões sobre minha família e me libertou da busca exaustiva por aprovação que eu nunca receberia. Na terapia, compreendi que minha busca incessante por reconhecimento familiar havia moldado quase todos os aspectos da minha vida. Minha escolha de carreira, minha ética de trabalho e até mesmo meus relacionamentos pessoais foram influenciados pela crença arraigada de que eu precisava provar meu valor. Romper com esse padrão foi o trabalho mais difícil e gratificante da minha vida. Comecei a namorar novamente, desta vez escolhendo parceiros com base em uma conexão genuína, em vez de na aparência que teriam para minha família. Reencontrei velhos amigos e fiz novos que me apreciavam exatamente como eu era. Até adotei um cachorro, algo que sempre quis, mas adiei porque meu apartamento parecia muito temporário e minha vida, muito instável. Enquanto o sol se punha no horizonte, lançando longas sombras sobre a terra que minha avó me confiara, pensei em como ela se sentiria em relação a tudo o que acontecerá. A traição teria partido seu coração, mas gosto de pensar que ela se orgulharia de como eu teria reagido a ela, não com ódio ou amargura sem fim, mas criando algo positivo a partir das cinzas do que a água que Jéssica derramou sobre minha cabeça naquela noite não me diminuiu. Ela me batizou para uma nova vida, construída na autenticidade em vez da busca por aprovação, em limites em vez de martírio, em autorrespeito em vez de autossacrifício. Naquela noite, encharcada e humilhada à mesa da minha irmã, pensei que meu mundo estava acabando. Na verdade, ele estava apenas começando. Enquanto recolhia os últimos pratos do café da manhã, sorri para mim mesma. A vida sempre teria seus desafios, mas eu nunca mais permitiria que alguém me fizesse sentir menor do que eu era ou menos merecedora de respeito e dignidade. Essa confiança valeu cada passo doloroso da jornada. Para aqueles que estão assistindo e que já se sentiram diminuídos pelas pessoas que deveriam tê-los erguido, que lutaram para serem vistos e valorizados pela própria família, saibam disto: seu valor não é determinado pela capacidade deles de reconhecê-lo. Sua força pode ser descoberta justamente nos momentos em que você se sente mais destroçado. E, às vezes, a família que realmente o nutre é aquela que você constrói para si mesmo depois que aquela em que você nasceu fracassou. Obrigada por ouvir minha história. Se ela ressoou com você, curta e inscreva-se para ouvir mais jornadas de transformação. Compartilhe suas próprias experiências nos comentários abaixo. E me diga, houve algum momento em que algo que parecia humilhação se tornou o seu ponto de virada em direção a uma vida melhor? Lembrem-se, às vezes, nossos momentos mais dolorosos contêm as sementes do nosso maior crescimento. Até a próxima, sejam gentis consigo mesmos e nunca deixem ninguém apagar a sua luz.